Olá pessoal, tudo bem? Para você que está estudando para o Prof. História, e tem algumas dúvidas em relação à prova discursiva, eu trago aqui algumas dicas que poderão ajudar você, né, nesta prova, tá bom? Então, assim, obviamente, um dos primeiros passos que a gente faz é justamente analisar os exames anteriores, né? Então, se a gente não tem muitas informações no edital, né, sobre como vai ser essa prova discursiva, é importante a gente ver, né, como a prova discursiva foi nos exames anteriores. Então, é vendo como esta prova discursiva foi nos exames anteriores, o que foi cobrado nos exames, né, que a gente acaba estabelecendo um padrão, né? E é isso que a gente fez no nosso curso. A gente estabeleceu um padrão e a gente está trabalhando cada item, né, deste padrão, tá bom? Então, veja a estrutura da prova discursiva, né, dos exames anteriores, tá bom? Estude essa estrutura, mas é importante também ter um plano B, né? Por quê? Porque a gente sabe que em todos os exames anteriores o que a gente teve foi basicamente a proposta, né, de uma aula. A gente propõe uma aula tomando por base as temáticas que são disponibilizadas na prova discursiva, né? Então, os últimos exames, por exemplo, eles nos trouxeram aqui temáticas, né, e a gente deveria escolher uma dessas temáticas e propor uma aula, né, considerando essa temática e, obviamente, preenchendo os pré-requisitos que compunham a prova discursiva. Mas, se não for a proposta de uma aula, vai ser uma questão discursiva, né, sobre um aspecto dos conteúdos programáticos disponibilizados no próprio edital, né? O edital já nos traz esses conteúdos programáticos em um material anexo, né? A gente pode ver a lista desses conteúdos programáticos. Então, caso a gente tenha uma prova discursiva, caso não seja a proposta de uma aula, né, isso pode acontecer, eu acho difícil, mas pode acontecer. Então, se for uma prova discursiva, a gente vai estudando esses conteúdos programáticos, né, lendo textos, artigos, livros, né, que obviamente vão nos auxiliar para escrever uma dissertação abordando aquilo que está sendo cobrado, né, na questão, né? Então a gente teria aí duas possibilidades. A primeira é a de ocorrer aquilo que sempre ocorreu nos exames anteriores. A gente tem a proposta de uma aula de história, né, seguindo os critérios que vão ser estabelecidos na prova. E que critérios são esses? Eu sugiro rever os exames anteriores para ir já se acostumando a esses critérios, né, ver justamente esse padrão da prova discursiva. Essa seria uma possibilidade. E a outra possibilidade, uma questão discursiva, para falar sobre alguns dos temas, né, que compõem a lista de conteúdos programáticos dessa seleção, tá bom? Então, temos aí duas possibilidades: ou a proposta de uma aula, que é aquilo que a gente já teve em todos os exames anteriores, ou um texto, né, dissertativo para dissertar sobre algum ponto que vai estar presente na prova discursiva. Eu, particularmente, aposto mais na primeira opção, né, na proposta de uma aula de história. De qualquer forma, né, a gente vai estudando os conteúdos programáticos, a gente vai estudando para a prova discursiva, pensando na elaboração de uma aula, porque estudando para a elaboração de uma aula, a gente também vai ter que estudar os conteúdos programáticos, né, porque é importante que eles estejam presentes nessa aula. E estudando para a elaboração dessa aula, né, dessa aula de história, a gente também vai estar estudando para o plano B, né, caso seja cobrada aí uma questão dissertativa, né, para a gente dissertar sobre algum ponto. Aí, então, estudando para um, a gente vai estar estudando também para o plano B, tá bom? Então, a dica que eu dou é essa, né? O que a gente sempre faz quando a gente está estudando para seleção, para concurso público, é considerar os exames anteriores, tá bom? Eu vou deixar aqui o link para alguns materiais, quem quiser baixar, né, sugestões de artigos. Vou deixar aqui o link do grupo do WhatsApp, para quem quiser entrar no grupo do WhatsApp, que lá a gente pode postar esses materiais, né, artigos, alguns textos também
para leitura, sugestões, as provas anteriores, os gabaritos, né? Então quem quiser entrar no grupo do WhatsApp ou então no nosso grupo do Facebook, a gente também posta esse material lá. Tá bom, pessoal? Então é isso. Bons estudos a todos e até a próxima.